Sejam bem-vindos ao nosso canal, irmãos e irmãs. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Vamos pedir a Deus saúde. Hoje eu vou pedir a Deus saúde, muito discernimento de espírito, sabedoria, para que você não perca tempo, para que você entenda qual o propósito de Deus na sua vida, para que as bênçãos cheguem e você não tenha dúvida do que você precisa fazer na sua vida. Temos um exemplo de Isaac, que ele abriu os poços onde os inimigos dele, do pai dele, tinham entulhado aqueles poços no tempo de Abraão, e ele foi e começou a cavar os poços, e onde ele cavava tinha água, e os inimigos tinham muita inveja de Isaac, porque Isaac, ele foi muito determinado, ele não desistiu. Cada coisa que ele fazia, ele prosperava muito, porque ele tinha a bênção de Deus. Ele foi o filho da promessa e ele tinha a bênção de Deus. Onde ele tocava, prosperava. Nós devemos insistir. Hoje, essa semana, é semana de bênçãos, semana de bênçãos do Senhor em nossas vidas. E o que vamos ver que aconteceu com Isaac foi a insistência de Isaac. Como na oração de ontem, a insistência de duas mulheres, a insistência de duas na oração da noite, a insistência de duas mulheres pedindo para ter uma mudança, uma transformação na vida delas. Uma foi pedindo para Jesus libertar a sua filha, a outra foi pedindo para o juiz julgar a sua causa. E na insistência das duas, na persistência, e elas não desistiram e elas conseguiram. Agora, como disse Jesus, Deus, Ele escuta as nossas orações, Ele vê o que você faz com amor, a maneira que você o busca, a maneira que você trata as coisas que Deus entregou em tuas mãos. A tua fidelidade para com Deus é o que faz com que tenha um renovo, tenha bênçãos e que os seus caminhos estejam abertos. É assim que Deus age em nossas vidas. Ele entrega algo para você fazer e você não pode ficar parado, esperando que passe o tempo, que venha uma coisa grande já nas suas mãos, que você tenha uma grande bênção para poder se movimentar. Devemos nos movimentar com tudo que Deus nos entregou. Eu vou te mostrar como Deus sempre agiu na vida dos heróis da fé. Ele tirou Abraão do meio da parentela e levou para outro lugar. Ele tirou Moisés do Egito, libertando todo aquele povo para a terra prometida. Ele tirou o Jacó, ele pediu a bênção, ele comprou a bênção do irmão e ele teve que sair do lugar e foi trabalhar para Labão, para o seu sogro. Então, Deus tira as pessoas de uma situação cômoda, de um lugar que eles estão, para que algo novo venha para a sua vida. Às vezes há uma transformação e nem toda transformação ela é simples, às vezes ela é dolorosa.
Dolorosa como eu imagino que foi para Abraão. Saiu do meio da sua parentela e sem rumo, sem ter um lugar certo, sem conhecer, e ele confiou em Deus e ele foi para onde Deus o mandou ir. Ele obedeceu a Deus. Moisés, com todas aquelas dificuldades da escravidão dos israelitas no Egito, Moisés confiou em Deus, mesmo ele que não queria. Ele não queria porque ele era gago, ele tinha um problema na voz, e Deus, ele usa quem ele quer. Às vezes, os improváveis, as pessoas olham e falam, eu não dou nada por essa pessoa. Imagine, se alguém da terra iria usar Moisés. Deus usou Moisés pelo coração de Moisés. Se fosse um humano, iria escolher o irmão dele. Não iria escolher ele. Por quê? Porque o irmão dele tinha uma boa dicção, sabia se comunicar, tinha como se comunicar, e Deus usou Moisés para conversar diretamente com Deus pelo seu coração, pelas suas atitudes, e usou o irmão para que o irmão fosse o seu porta-voz diante do faraó e daquele povo. Então, com Jacó saiu do lugar, teve que sair às pressas, porque seu irmão queria, porque queria, Esaú, queria porque queria matar Jacó. Ele vendeu a sua bênção de filho primogênito, ele vendeu para Jacó, e depois, quando ele viu que o pai dele tinha abençoado ele, o irmão, ele ficou revoltado e queria matar o irmão. Falou que iria matar o irmão. E Jacó teve que sair fugido de lá. Então, quantas pessoas, às vezes, elas têm que sair de um lugar para o outro. Elas têm que ter uma transformação na sua vida. Mas aquela transformação, por mais dolorosa, por mais tempo que passe, para poder... Olha o que aconteceu com Jacó. Jacó passou 14 anos, trabalhou 7 anos para Labão. Labão o enganou, entregando a noiva que não era a que Jacó amava. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos e ele conseguiu aquele casamento tão sonhado que ele desejava com a mulher que ele amava, com a jovem que ele amava. Enfim, Isaac, ele não desistiu. Em Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 22. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Para você ver, ele saiu também do lugar, ele não ficou no mesmo lugar. Deus tira as pessoas, faz uma mudança. Às vezes é uma mudança de um trabalho, às vezes é uma mudança que a pessoa pensa que não é para o seu bem. Aí Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu.
e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ora, a Bíblia diz que ele enriqueceu, ele já era rico. Ele tinha enriquecido tanto, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. E Abimeleque pediu a Isaque para que ele saísse da terra, porque ele já era poderoso demais. E eles ficaram com medo de Isaque, porque Isaque tinha prosperado muito. E quem foi que disse que Isaque desistiu? Isaque já era rico, mas ele não era rico, ele era riquíssimo. E ele teve que sair daquele lugar. Então ele reabriu os poços. No tempo do seu pai, os filisteus tinham fechado os poços. Mas Isaque foi para aquela terra e Isaque começou a reabrir os poços. Só que os outros também não queriam que Isaque prosperasse, que ficasse naquele lugar. Só que tinha um lugar reservado para ele. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Olha como a insistência de um homem, insistência de mulheres faz a diferença na vida daqueles que não desistem. Não desiste dos seus estudos, não desiste da sua família, não desiste de lutar pela sua saúde, não desiste de lutar por um trabalho melhor, por uma vida melhor, abrir novos horizontes para a sua empresa. Enquanto tem pessoas desistindo, entregando, fazendo coisas que desagradam a Deus, porque imagine, tem pessoas que estão próximo de receber sua bênção e elas desistem daquilo que Deus entregou. Aí depois elas falam: poxa, por quê? Perdão pelo poxa, é o costume, perdão. Aí depois elas falam: por que eu desisti da minha bênção? Logo agora que eu poderia continuar, logo agora que eu poderia estar numa vida melhor, logo agora. Aí ela fica pensando: mas isso não vai acontecer conosco, isso não vai acontecer com você, porque nós insistimos na bênção, nós não desistimos da bênção de Deus. Jacó foi um homem que ele, desde jovem, ele não desistiu, ele insistiu. Imagine Davi, o que Davi passou para chegar no trono, o sofrimento que aquele homem passou, e ele não desistiu. Ele chorava, ele clamava, ele se curvava para Deus e ele não desistiu. Isaque, o filho da promessa, o filho de Abraão,
é um grande exemplo para as nossas vidas, é um testemunho. Cada testemunho da Bíblia, cada versículo, cada história da Bíblia nos fala para que tenhamos coragem. Como disse Deus a Josué, somente seja forte e corajoso e eu estou com você. Depois que Moisés morreu, ele ficou no lugar de Moisés, ele foi para conduzir o povo. Aí ele pensou, mas se Moisés abriu o mar, Deus usou Moisés para abrir o mar, como que o povo vai me respeitar se eu não fiz nada disso, se eu não fui usado? Deus usou ele e abriu o Jordão, o rio Jordão. Então, quando Deus fala com você, é para que você confie no que ele está falando e você não desista do que ele lhe entregou, porque só vence, só quem recebe, só quem toma posse da sua bênção, quem não desiste na metade do caminho. Às vezes a pessoa está chegando, como a gente fala, na porta do gol, está chegando no tempo de receber sua bênção, aí a pessoa fala, não, eu não acredito mais não, já estou cansada, é só conversa, é muita gente na internet falando, pregando, falando das coisas de Deus, cada um que fale mais, você vai receber sua bênção, você vai receber sua vitória, tome posse. E as pessoas ficam prometendo, mas não, você tem que entender que não são as pessoas, é a palavra de Deus. Não é o que o homem, não é o que eu estou prometendo, é a palavra de Deus. Você não pode esquecer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, semana de bênção, semana de vitória, semana que você não pode desistir, você tem que insistir, continuar escutando as orações do canal. Quantas pessoas deixaram de escutar as orações deste canal e elas estão perdendo bênçãos, elas desistiram. E quantas pessoas na Bíblia você vê essa palavra, ela está determinada para aquele que vai escutar, para aquele que, porque Deus só fala com quem está presente. Então, as bênçãos é para aqueles que não desistem. O canal é novo e muitas pessoas querem saber de pregações de pessoas que são famosas. Eu não vim buscar fama, eu vim pregar a palavra de Deus. E eu estou te entregando as bênçãos de Deus e te mostrando para que você não desista, não desista. Eu conheço pessoas que estão subindo degrau, cada degrau em sua vida, porque Deus mostrou que ela vai ter uma grande transformação na vida dela, e ela crê e ela está mudando a maneira de se aproximar de Deus. Ela teve uma grande transformação. Isso é um dos testemunhos, porque tem vários, só que as pessoas não escrevem no canal. Mas o que importa é o que Deus faz, é a transformação que Deus faz na vida daquele que crê, na vida daquele que insiste, que não desiste e que busca uma intimidade com Deus. Seja íntimo de Deus, escute a palavra de Deus todos os dias e creia na transformação, porque Ele transforma, Ele faz os milagres, Ele opera. E pessoas que estão com seus diplomas guardados, fizeram a sua faculdade, estão em outra área, não perca seu tempo, busque o seu lugar. Deus é um Deus de mudança e transformação. Aquele que não sai do lugar não tem a transformação. Eu não estou mandando, não estou falando para as pessoas sair largando seus empregos
e sair fazendo coisas que não deve. Não é isso. É buscar o novo de Deus, orando a Deus junto comigo aqui no canal e buscando a orientação do Espírito Santo de Deus. Ele vai te levar no lugar certo. Ele, quando Deus disse para Abraão sair do meio da parentela, sair do lugar que estava, para ele entregar aquelas terras e ele ser pai de multidões, Abraão confiou em Deus. Então, quando você estuda, porque Deus está te levando para um lugar melhor. Deus está te levando para um lugar maior. Aí você vai ficar parado, você vai guardar o seu diploma. Imagine se Abraão não tivesse confiado em Deus. Ele recebeu uma promoção, ele saiu do lugar. Jacó, ele entendia tanto que a bênção era muito forte, a bênção de Deus, valiosa, diferente do seu irmão, que não creu que a bênção de Deus era mais valiosa do que um prato de lentilha. Tem pessoas que ela fica naquele lugar, ela não escuta o que Deus fala, ela não crê que é Deus que está falando com ela e ela não cresce, depois ela fica reclamando. Aí faz o que aconteceu com os israelitas. Eles não receberam, eles não entraram na terra prometida porque eles ficaram reclamando. Então temos que prestar atenção nos sinais. Deus fala conosco através de sinais e da sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, então ela está falando com você que está escutando este canal. É para você. Se for uma pessoa, é para você essa palavra de hoje. Se for várias pessoas, é para vocês. Porque Deus fala, a fé vem pelo ouvido, pelo ouvir a palavra. Então, recebe a bênção de Deus, não tenha medo da transformação. Deus está agindo em favor daqueles que escutam e que tomam posse da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por falar conosco e não nos deixar desistir da bênção. Não vou desistir do canal, não vou desistir de orar pelas pessoas que entram no canal, que deixam o seu like. Pai, abençoa todo aquele, Senhor, que compartilha essas orações e que dá um like para que o YouTube não pare esse canal. Pai, esse canal é teu, é consagrado a ti. Toca naqueles que escutam essas orações, Senhor. Toca, Senhor, faz a transformação, Espírito Santo de Deus. Leva teus filhos para lugares altos, lugares bons, lugares de destaque nesta terra. Assim como o Senhor fez na vida de Isaac, que Isaac se destacou tanto que as pessoas ficaram com inveja dele e ele mudou de lugar. Aí foi que aumentou a prosperidade dele e aquele homem enriqueceu com toda sorte de bênção. Pai, nos faz enriquecer com toda sorte de bênção, bênçãos em abundância, bênçãos que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo, confiando na tua palavra, Pai, que ela não volta atrás. Em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Amém.